Eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Nesse programa, nós buscamos passar para você de forma mais simples e descomplicada informações para situações que você vive no dia a dia, enfrenta com a sua família, com seus colegas de trabalho, mas não tem a menor ideia de como tentar resolver esses problemas. E tem um problema que se tornou comum no dia a dia das pessoas, principalmente daquelas que enfrentaram Covid-19. São as sequelas da Covid-19. E esse é o nosso tema de hoje. Participe e se conecte através das redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e a íntegra deste programa vai para o YouTube da TV Ceará. A nossa hashtag é Cena Pública. Um vírus desconhecido e que há mais de um ano deixa intrigados cientistas, médicos e profissionais de saúde. O SARS-CoV-2, ou coronavírus, causador da Covid-19, tem se mostrado um vírus agressivo e mortal para algumas pessoas. Passa despercebido em outras e deixa sequelas diferentes em quem consegue se recuperar e que ainda estão sendo descobertas aos poucos. Entre as queixas mais comuns estão depressão, perda de memória, dor de cabeça e ansiedade, infarto, arritmia, perda de memória, dificuldade de raciocínio, fadiga e dores intensas, além de fraqueza muscular, perda de cabelo, distúrbios da pele e por aí vai. Todo dia, uma nova sequela aparece ou é descoberta pelos médicos. Vamos tentar entender, então, com os nossos convidados de hoje, como os pacientes que saem dos hospitais e continuam os tratamentos, por quanto tempo e quais dessas sequelas vão acompanhá-los pela vida toda. Os pesquisadores preveem ainda uma onda de transtornos muito maior nos próximos meses. Para conversar conosco e esclarecer você que está nos acompanhando, nós temos no programa de hoje Dr. Bruno Cavalcante, clínico geral. Muito obrigada, Dr. Bruno, por sua participação. Eu que agradeço poder participar e contribuir um pouco com desmistificar algumas coisas nessa doença tão importante que tem nos trazido tanta preocupação nos últimos meses. Junto conosco também, Gabriela Monteiro Sobreira, psicóloga. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, Carla Soraya, saudar os nossos colegas, Bruno e Rafael, que vão participar também desse debate maravilhoso. Agradecemos também a participação do Dr. Rafael Macedo, cardiologista e coordenador de cardiologia do Hospital São Camilo, em Fortaleza. Muito obrigada, Dr. Rafael. Olá, Carla. Olá a todos. Muito prazer em fazer parte aqui e discutir um pouco sobre essa doença e esclarecer mais a população. E eu vou começar com o Dr. Bruno, pedir para que ele explique para a gente como é que um vírus age no organismo. Cada vírus tem um foco principal, tem um órgão principal que ele quer atacar, que ele busca atacar para sobreviver. E por que é que o coronavírus ainda não tem nenhum órgão certo? Assim, parece que ele ataca o sistema como um todo, né, doutor? Carla, que pergunta interessante, né? Nós conhecemos os vírus há pouco tempo, né? Por ser um micro-organismo tão pequeno, nós fomos identificados há poucas décadas atrás e sempre é um desafio a virologia dentro da medicina. Então, assim, a população, de forma geral, conhece muitos vírus: dengue, chikungunya, zika, febre amarela, os vírus das doenças transmissíveis na infância, herpes, catapora, e um bem conhecido nosso, né, que há décadas nós tentamos tratar, mas sem grande sucesso, mas com bom controle, é o vírus do HIV. Então, o vírus da gripe, da influenza, do H1N1, da gripe suína, também foram vírus que trouxeram grandes preocupações para a raça humana. E o coronavírus, ele não é diferente, um vírus novo, que nós não sabemos ainda a origem ao certo, se realmente veio ali de morcegos, na China, né, e acabou tendo essa transmissão para a raça humana. A gente sabe que, assim como todos os outros vírus, são difíceis de tratar. A grande e mais importante ponto que eu queria levantar é a prevenção, porque o vírus, a gente sabe que tratamento específico não existe. Então, a prevenção e a vacinação, essas são as metas principais para combater essa doença. Mas, voltando aqui à pergunta, qual é o órgão que o vírus mais gosta, né? A gente sabe que esse é um vírus muito novo, nós ainda não o conhecemos completamente, mas sabemos sim que ele tem uma predileção, que ele gosta muito das vias aéreas inferiores do pulmão. E esse aí talvez seja o órgão mais acometido
pelo coronavírus, né? Ou realmente o pulmão, aquelas lesões de vidro fosco, a falta de ar, esses são os sintomas que mais marcam essa doença e que tem gerado tanto transtorno para a comunidade médica e principalmente para a população de forma geral. Mas aí eu vou perguntar para o doutor Rafael, porque muitos dos pacientes também sofrem com problemas cardíacos, né? Ele ataca toda a questão vascular, né? Ele pode provocar tromboses também, e ele deixa muitas sequelas com relação a isso, né, doutor? O coração também seria um segundo órgão atacado pelo coronavírus? Exatamente, Soraya. Como o doutor Bruno falou, é um órgão que acomete principalmente a via aérea, né, inferior, é por onde ele se dá o meio de transmissão dele, mas a gente percebe que ele é um vírus que tem causado uma resposta inflamatória sistêmica muito grande, né, talvez muito no endotélio. O endotélio é a pele da parte de dentro dos vasos. E os vasos estão em todos os órgãos, né, principalmente pulmão, coração, cérebro, tá certo? Então a gente tem observado muito efeito trombogênico, ou seja, formação de trombos, né, coágulos dentro desses vasos. E com isso o coração acaba sendo acometido. O processo inflamatório dele também pode acometer o músculo do coração, chamado miocárdio, e com isso levando o coração crescido, a coração fraco. Então isso a gente tem visto muito. Assim como o AVC, né, e insuficiência renal tem sido manifestações muito importantes do vírus. Agora, com relação a essa questão, é por isso que chama tanta atenção quando um paciente ou obeso ou cardiopata, ele contrai o coronavírus? Eu queria de vocês dois essa questão, porque se fala muito que os obesos são pacientes de risco, né? As pessoas que têm pressão alta também são pacientes de risco, justamente porque o obeso também tem uma respiração mais ofegante, né? Porque o pulmão está ali meio que apertado por conta da gordura visceral, né? Eu gostaria que vocês explicassem essa questão, por que os obesos e os cardiopatas também merecem tanta atenção. Tem talvez duas explicações. O doutor Bruno pode complementar depois, ele tem acompanhado muito paciente a nível de UTI, internação, mas são basicamente duas explicações. A primeira, talvez por expressão de receptores de membrana, e é uma questão genética. Pacientes obesos, pacientes cardiopatas já têm uma expressão de alguns tipos de proteína na sua membrana celular que fazem com que o vírus adentre a essas células de uma maneira mais fácil, mas também esses cardiopatas, pneumopatas e os obesos, eles são pacientes que a gente diz que têm menos reserva. Então, qualquer acometimento de alguns órgãos vitais já leva a uma situação mais grave. Por exemplo, um atleta ele pode ter um acometimento pulmonar de 50%, 60%, que ele tem mais reserva, ele vai tolerar mais um período, um estágio de gravidade, né? Enquanto o obeso ele já tem uma restrição do volume pulmonar, ele já tem atelectasia de bases pulmonares, ele já tende a ter mais doenças e comorbidades, como a hipertensão, diabetes, lipidemia, e com isso ele acaba expressando formas mais graves da doença. Doutor Bruno, gostaria de complementar? O doutor Rafael explicou aí muito bem, mas é fato que essa doença, pelo fato de ser bastante nova, ainda gera muitas interrogações. Então tem muita coisa da fisiopatologia da doença que a gente ainda precisa entender. Uma dessas é por que ela acomete mais homens e vem de forma até um pouco mais grave nos homens do que na maioria das mulheres jovens, né? Por que ela tem predileção pelo adulto e pelo idoso, né, em relação também às crianças, né? Então são coisas que a gente não tem resposta ao certo. Mas o obeso, o idoso ou as pessoas com alguma outra comorbidade, seja ela nefropatia, patopatia, cardiopatia ou pneumopatia, são pessoas que já têm uma doença e já têm uma inflamação de base. E isso pode predispor, como o Dr. Rafael explicou, a ter uma reserva menor. E eu, já por estar no estado inflamatório, eu posso ter uma forma mais grave da doença, né? E algumas delas são bem estabelecidas. E saiu até um estudo recente agora mostrando duas coisas importantes. A obesidade é sim um fator de risco para doenças graves do coronavírus e a falta de atividade física também é outro fator de risco importante. Então, embora a gente não saiba muito bem os motivos fisiopatológicos disso acontecer ainda, nós sabemos que manter o peso e fazer atividade física são sim muito importantes para evitar complicações. Lógico, não é só isso, tem muitas outras coisas envolvidas também. Mas são dois pontos importantes que nós temos que ter em mente para prevenir uma forma grave do coronavírus.
Eu volto já a falar com vocês dois sobre essas questões, porque eu agora vou falar com a Gabriela Sobreira, psicóloga, né, que com certeza deve estar atendendo, mesmo que de forma virtual agora, alguns pacientes que saem desse problema da Covid-19, muitos com transtorno pós-traumático, com ansiedade, com dificuldades de raciocínio. Por que essas pessoas também passam por uma situação como essa? É o período em que elas ficam no hospital, ficam fechadas, ficam ali isoladas da família, que pode causar isso, doutora? Então, eu gostaria de iniciar a minha fala citando inicialmente um dado da OMS, né, no qual o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então, assim, antes da pandemia, já tinha esses dados. Então, você imagina, em frente a um período desse de pandemia, como é que estão os brasileiros, né? Os brasileiros não, como é que está o mundo todo, na verdade. Eu citei o Brasil por conta desse dado da OMS, né? Mas o mundo inteiro. Então, assim, o que mais as pessoas têm relatado, os profissionais de saúde, para a gente em consultório, é que estão se sentindo mais ansiosos, mais estressados, e com medo, né? Tanto pessoas que não tiveram Covid, como pessoas que também tiveram a Covid, que ficaram internadas, que passaram por uma situação mais complicada e mais difícil. Mas esses são realmente os principais sintomas, transtornos que a gente tem acompanhado muito pós-Covid, é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Pessoas que ficaram muito tempo internadas, ou de pessoas que ficaram longe de seus familiares, que ficaram em UTIs. Enfim, eles relatam muitos pesadelos, muitos flashbacks, é como se a cabeça deles e a mente girassem em torno disso tudo que aconteceu. Doutora, a senhora falou que eles falam aí de flashbacks, de situações que viveram. Eles conseguiram ouvir a movimentação, conseguiram ouvir a conversa de médicos, alguma coisa? E isso é que pode ter ficado na memória? Sim, na verdade a gente não sabe definir se aquilo ali realmente foi real ou se faz parte da doença, né, do quadro deles que eles ficaram. Então, assim, só com tratamento mais prolongado que a gente vai conseguir ver quais foram as crenças, quais foram os pensamentos, e aí a gente vai identificando isso aos poucos diante da terapia. E aí o que a gente busca muito trabalhar, não só com pacientes pós-Covid, mas a gente está sempre buscando a promoção e a prevenção da saúde mental como um todo, né? Isso é muito importante, a gente estar trabalhando esse tempo todo de pandemia com a saúde mental, tanto antes quanto pós, né? Porque a saúde mental da gente está muito relacionada à capacidade que a gente tem de lidar com agentes estressores, com situações estressoras do dia a dia, como as pessoas conseguem conciliar seus sentimentos, suas capacidades, suas emoções. Então, é muita junção do biopsicossocial, engloba tudo isso. É muito maior do que só a ausência de um transtorno mental, a saúde mental, né? Então, é muito importante a gente estar sempre trabalhando com prevenção e com promoção dessa saúde mental. E aí, quando você me pergunta das sequelas do Covid, de transtornos, do que é que tem gerado, os transtornos que mais a gente tem visto pós-Covid é o transtorno de estresse pós-traumático, como eu já falei, né, dessa situação. Temos também a síndrome de burnout, que tem sido muito recorrente nos profissionais de saúde. A gente está aqui com 2 médicos presentes que podem também dar uma opinião sobre isso depois, sobre a sobrecarga, sobre a pressão que eles estão passando. E a gente tem atendido muitos profissionais da área de saúde que estão esgotados, que se sentem ansiosos, que se sentem até incapazes de dar continuidade ao seu trabalho, né, por conta desse esgotamento, né, a síndrome de esgotamento profissional. Então, é muito importante a gente também estar relatando sobre esses profissionais também que tiveram Covid e também que tiveram agora que voltar, que tiveram que voltar ao seu âmbito de trabalho depois de ter passado por um Covid. Então, eles relatam muito medo de infectar pessoas da família, como eles estão na área de frente, na linha de frente. Então, eles relatam muito esse medo, essa preocupação com o outro em casa, com a sua família. Então, isso também tem sido muito recorrente. Já que a senhora levantou essa questão, vou perguntar ao doutor Rafael. O senhor chegou a contrair Covid, doutor Rafael? Alguém próximo ao senhor que teve alguma reação dessa forma? Eu ainda não tive, né? Tenho tentado me cuidar. Graças a Deus conseguiu se livrar, e tenho dado graças a Deus, mas até agora não fui acometido e nem ninguém na minha casa. Minha familiar já chegou a ter, né? Pessoas da minha família já tiveram, mas graças a Deus foram quadros leves e que
a gente conseguiu manter o acompanhamento apenas a nível domiciliar. Obviamente, uma colega, também trabalhadora da área de saúde, que teve em agosto, e ela teve um quadro que você até citou anteriormente, ela acabou tendo uma inflamação cardíaca e uma insuficiência cardíaca. O coração, a força normal do coração é para ser acima de 55, a dela estava em 23, isso muitos pacientes vão a transplante com isso. E ela, tão acostumada a trabalhar nesse nível de fadiga, ela só foi descobrir que o coração estava crescido, ela teve em agosto, só foi descobrir que estava com o coração crescido em novembro, porque ela achou que era só do cansaço, do burnout, do trabalho, do excesso de trabalho, excesso de plantão, e não se cuidou. Então ela continuou até que um outro colega médico avaliou e disse, não, você está muito dispnex, tá? Uma respiração muito ofegante, vamos fazer um eco. E aí o ecocardiograma mostrou. Então realmente a questão do burnout, ela tem sido muito comum nos profissionais de saúde. A doutora Gabriela listou muito bem. Doutor Bruno, o senhor passou por alguma situação como essa, próxima ao senhor? Eu tenho estado aí na linha de frente do coronavírus desde os primeiros casos aqui em Fortaleza, e eu com certeza já passei de 1.000 pacientes que foram avaliados nesse período, mais de 1 ano, 2 meses aí que a gente vem acompanhando paciente com coronavírus, seja em enfermaria, seja no consultório, também no público e no serviço privado. E eu sempre falo que essa doença deixou 3 legados ruins aí para a gente. O primeiro é a doença em si, como nós discutimos anteriormente, mexe com diversos órgãos, diversos sistemas. O segundo é um legado financeiro, porque realmente mexeu muito com a economia global. E o terceiro é o legado psicológico. Talvez esse seja o que vai durar por mais tempo, porque nós realmente estamos aí com um grande problema de saúde mental na nossa população, por ansiedade, por depressão, por burnout, né, por estresse pós-traumático, né, pessoas com hipocondria. Então, são realmente sintomas que têm mexido bastante com a gente. Eu confesso que eu já era hipocondríaca, mas depois dessa Covid, tudo eu acho que é algum sintoma. Doutora Gabriele, chega alguém no seu consultório, mesmo na consulta virtual, dizendo: eu estou com Covid, eu tenho todos os sintomas, e mesmo não tendo dado positivo, ela acha que está realmente com Covid? Aquelas pessoas que já somatizam tudo? Sim, aí eu vou falar um pouco da ansiedade, né? Porque aí o que você me falou remete muito à questão dos pensamentos de pessoas ansiosas ou de pessoas que tenham transtorno de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo, a gente precisa da ansiedade, claro, sem ser em excesso para sobreviver, para fugir de alguns perigos, para nossa proteção diária, para nossa sobrevivência. Mas quando em excesso, né, a ansiedade já vem atrapalhar a nossa rotina diária e social. E por que eu falei isso? Porque o pensamento das pessoas ansiosas gira muito em torno do e se. E se eu estiver doente? E se eu adoecer? E se ele me abandonar? E se meu pai acontecer uma coisa mais grave com meu pai, com minha mãe? E se eu tiver que internar? Então, o pensamento das pessoas ansiosas são voltados mais para a preocupação. A pessoa fica muito tensa, ela fica o tempo todo preocupada. A mente parece que não para, ela fica 24 horas ativa, ela é incapaz de relaxar, ela tem dificuldade para dormir. Então, ela fica muito ativa, é uma pessoa que fica o tempo todo baseada em preocupação. Então, quando você fala isso, será que eu estou com sintoma? E se eu tiver sintoma? E se eu tiver com a doença, né? Então, realmente tem pessoas que estão mais com esses pensamentos ansiosos. Isso aí não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade, claro, tem que se identificar, né? Tem que ir para a terapia para a gente identificar se é ou não, mas isso pode ser sim um gatilho para o futuro diagnóstico, sim, de transtorno de ansiedade. Por isso que é tão importante a gente, como o doutor Bruno até falou agora há pouco, cuidar, trabalhar nossa saúde mental. Eu, outro dia, conversando inclusive com uma médica gastroenterologista, ela disse que a quantidade de pessoas que está chegando aos consultórios, né, para fazer principalmente endoscopia, que tem identificado aí gastrites, úlceras, por conta dessa preocupação, tem sido 3, 4, 5 vezes maior do que no ano passado, né? As pessoas estão somatizando tudo e isso também acaba mudando o funcionamento do organismo, né? Com certeza. Com certeza. Agora, o que fazer, então, para
o que a gente pode, já que o Cena Pública tenta passar de forma simples e clara para as pessoas, né? Nesse momento, a pessoa está ansiosa, está estressada, está somatizando, está hipocondríaca, está uma pilha, né? O que é que a gente pode dizer para essas pessoas nesse momento? Como é que elas podem relaxar, amenizar ou pelo menos começar a tentar respirar fundo, parar e pensar com mais calma, como antes de tudo isso? Isso, algumas dicas você mesmo aí já passou, né? Respirar fundo é uma dessas dicas, né? A gente tem exercício de Parece que a respiração fica curta, né? Você, quando está ansioso, a sua respiração fica aqui, não desce, não enche o diafragma. Isso, então a gente pode estar utilizando, claro, e deve utilizar os exercícios de respiração, não só de respiração, como exercícios físicos. Primeira dica que eu daria, que eu dou, né, na verdade, é aceite esse momento, a gente tem que aceitar que está passando por esse momento, mas que esse momento é um momento passageiro. Ele um dia vai passar, se Deus quiser vai passar, né? Então, assim, aceitar que não é uma condição permanente, que isso vai passar. Evite ficar o tempo inteiro assistindo telejornais. Os telejornais o tempo inteiro estão falando de Covid, de número de mortes. Então, assim, filtrar um jornalismo bom e também filtrar a quantidade, né? Assim, se vai ver, quer notícia da Covid, que veja uma vez no dia, duas no máximo, não fica o tempo todo nas redes sociais procurando detalhes em telejornais. Procure assistir coisas para distrair mais a sua mente. Evitar também ficar falando com pessoas muito catastróficas. A gente sabe que tem pessoas que a gente liga e aí já vem coisa negativa, pensamento catastrófico. Então, isso fica também na sua cabeça, na sua mente. Então, evitar. Promover a gratidão é uma ótima forma também de você se sentir melhor. Cuide da sua alimentação, mantenha uma rotina de sono, organize a sua rotina diária, isso é muito importante, não só para os adultos, mas no geral, tanto para os idosos, tanto para as crianças. A gente precisa ter uma rotina, o nosso cérebro precisa ter em mente que a gente tem uma coisa a seguir, uma rotina a seguir. A gente pode aprender algo novo, seja um bordado, seja uma culinária, enfim, faça o que você gosta, pelo menos uma vez por dia, se é de assistir, se é de ler. Então, a gente tem algumas dicas que a gente pode estar cuidando da nossa saúde mental. Também controle seus pensamentos e sua ansiedade no sentido de ver o que é que você pode controlar e o que é que você não pode controlar. Então, assim, o que é que eu posso controlar nessa situação? Eu posso ter controle sobre isso? Então, é bom que a gente também questione os nossos pensamentos. Quais as evidências que eu tenho que isso está acontecendo, né? Então, são mais ou menos essas dicas que eu acho que a gente pode estar seguindo. E faça terapia, né? Que é muito importante, se você puder, recomendar para todo mundo, faça terapia. Eu vou perguntar ao Dr. Rafael e ao Dr. Bruno se eles estão conseguindo também manter esse momento para cada um de vocês durante esse período da pandemia. Consegue espairecer? Tem um momento que cada um de vocês escolhe para dizer, não, peraí que eu não vou pensar em Covid, eu não vou pensar em paciente, eu vou pensar em mim, eu vou relaxar. Vocês conseguem? Carla, e sendo bem sincero, nesses últimos meses tem sido bem difícil. Eu que vivo boa parte do meu dia dentro do hospital, eu tenho visto aí de forma assustadora a quantidade de colegas profissionais de saúde, não só médicos, mas fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sofrendo com ansiedade, assim como a população, de uma forma geral, e de burnout. Né? O burnout pelo excesso de trabalho, o excesso de cobrança, a autocobrança, a cobrança do hospital, a cobrança dos pacientes, isso aí tem trazido um transtorno muito grande para esses profissionais. Eu sou até sincero com você, faz meses, mais de um ano, na verdade, que eu não sei o que é tirar férias, né? Então, eu tenho realmente tido uma carga de trabalho muito grande nesse período, né? Muito paciente que eu não consigo começar a acompanhar e não posso, simplesmente, olha, esse final de semana eu não vou vir vê-lo, que eu vou descansar. E isso eu não tenho conseguido fazer, mas a gente sabe que é preciso, e eu vou agora, nesse próximo mês, tirar uma semaninha de férias, porque a nossa saúde mental ela precisa, sim, ser trabalhada, né? O profissional ele tem que ser visto com esse olhar mais acolhedor e a gente precisa dar um descanso para a nossa saúde mental. Porque, como foi muito bem tocado aqui, o bombardeio de informação e de informações negativas é muito grande, e isso acaba mexendo bastante com a nossa perspectiva, né, em relação
a doença. Doutor Rafael. Eu tenho ido um pouquinho na contramão do doutor Bruno. Na primeira onda, realmente, eu tive todos os sintomas citados aí pela doutora Gabriele, de ansiedade, ganhei peso, parei de fazer minha atividade física, né? Foi fechado os campos de futebol. Então, na primeira onda, eu tive isso, um burnout também de excesso de trabalho, de a gente organizando os serviços. Todos, quem trabalha em serviço hospitalar sabe que tudo mudou, que todos os lugares que a gente é acostumado a andar virou enfermaria Covid, virou UTI Covid. Então, na primeira onda, eu passei muito por isso, né? E vi isso acontecendo também, tenho visto acontecer com muitos colegas. Mas nessa segunda onda, acho que a gente já vinha um pouco mais preparado. Então, a gente tentou manter a rotina de atividade física, né? Acaba que minha terapia, doutora Gabriele, acaba sendo a atividade física. Se o futebol está proibido, uma corridinha em esteira, uma corridinha na praça, agora que reabriram, a gente tem tentado manter, né? Então, isso tem me ajudado muito a que a gente aguente a rotina da semana. E também acabei, como forma de terapia, tentando tirar todo mês, combinei com minha esposa, um final de semana de folga, realmente, 100% de folga, sem curso, sem pós-graduação, sem trabalho, sem plantão. E isso tem ajudado bastante. Então, a gente renova as forças e consegue estar na luta, porque realmente tem sido uma luta grande, muitos pacientes, enfim, uma realidade difícil da gente estar lidando. Tá aí, vocês que estão nos acompanhando, estão ouvindo aí o relato de pessoas que estão trabalhando aí na linha de frente, que também precisam relaxar um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco volta com mais informações aqui no Cena Pública. Não esqueça, nós estamos na internet, através das redes sociais, você nos acompanha no Instagram, no Facebook e também a íntegra deste programa, para que você possa rever e até mostrar para amigos que estão passando pela mesma situação, você encontra no YouTube da TV Ceará. A gente volta já já. Estamos de volta com o Cena Pública, continuamos a nossa conversa aqui com o tema Sequelas da Covid-19. E você, não esqueça, nos acompanhe nas redes sociais, esse programa vai na íntegra para o YouTube. E temos também as reprises na TV Ceará. No programa de hoje, a psicóloga Gabriela Sobreira, o cardiologista Rafael Macedo e também o Dr. Bruno Cavalcante, clínico geral. Eu vou pedir que o Dr. Rafael nos fale um pouquinho sobre a criação de um grupo de médicos, né, que está se dedicando exatamente para tratar os pacientes pós-Covid-19. Como é que foi formado e quantas pessoas fazem parte dessa equipe? É uma equipe multidisciplinar, doutor Rafael? Exatamente, Carla. A gente, lá no São Camilo, no Centro Cardiológico São Camilo, já temos uma experiência, um grupo já experiente de trabalho em reabilitação cardíaca, né? Nós já éramos um dos 5 maiores centros de reabilitação cardíaca em serviço privado no Nordeste, e por essa demanda, na verdade, demanda dos próprios pacientes e de outros colegas profissionais, começaram a nos demandar se a gente não iria reabilitar os pacientes COVID. Então, a gente, como já tinha um grupo formado, um grupo com experiência, optou por montar essa equipe. É uma equipe multidisciplinar que conta com médicos, enfermeira, psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta e educador físico. Então, instituímos no mês passado, iniciamos o trabalho nesses pacientes de reabilitação. Então, eles passam inicialmente por uma avaliação médica, e aí, a depender do quadro e do acometimento pelo COVID do paciente, ele vai ser encaminhado para algum tipo de reabilitação, ou uma reabilitação mais intensa, com todos os profissionais da equipe, reabilitando lá no centro cardiológico. Lá a gente tem tipo uma pequena academia com esteiras, e ele vai fazer lá tudo isso. Ou ele vai ser encaminhado para uma telereabilitação, onde ele vai fazer a reabilitação vídeo monitorizada, ou mesmo ele vai ser avaliado e liberado para iniciar suas atividades físicas de leve intensidade com seu treinador físico, ou na sua academia, ou por conta própria. Uhum. Doutor Bruno, eu tenho dados aqui de sequelas que acontecem e que acometem alguns dos pacientes, né? Então, eu tenho a perda de olfato, que era uma coisa muito comum no início, né? E era até um start aí para a pessoa dizer, opa, parece que eu estou com Covid, que era a perda do olfato e a perda do paladar, né? Tem zumbido nos ouvidos, que são relatados por 29% dos pacientes. A visão fica turva, relatado por 30% dos pacientes. Aí vem outras questões, como dores musculares em 55% dos pacientes, dores geral em todo o corpo, 43% dos pacientes, dormência ou formigamento em 60%
100% dos pacientes, seja nas pernas, nas mãos. As pessoas, a gente vê quando muitos pacientes saem dos hospitais com problemas para voltar a andar. É preciso reaprender a andar? De que forma o coronavírus afeta essas pessoas que tornam a fadiga muscular tão presente no dia a dia delas? É uma pergunta muito rica, né? De forma geral, o COVID é uma doença autolimitada. Isso quer dizer que ela vai se resolver sozinho em poucas semanas e, na grande maioria das pessoas, não vai deixar nenhuma repercussão. Nós temos várias repercussões que o COVID pode deixar em algumas pessoas, mas eu queria frisar, deixar aqui vocês bem tranquilos, que essas repercussões, na sua maioria das vezes, elas tendem a ser até 6 semanas. Isso é, dentro de um mês e meio, grande parte de sintomas vão desaparecer e a sua vida vai voltar a ser normal, como ela era antes. E quais são esses sintomas que são mais comuns nos pacientes com COVID? Disparado é a fadiga, né? Aquela sensação de fraqueza, de adinamia, de moleza, e a maioria dos pacientes podem sentir na fase de convalescência, né? Na fase pós-COVID. Outras 3 muito comum é a anosmia, que é a perda do olfato, a dor de cabeça, que a gente ouve bastante também nos pacientes pós-Covid, e a tosse, né, que muitas vezes também persiste aí por 4 a 6 semanas pós-Covid. Mas, eu repito, esses sintomas tendem a ser passageiros e cada dia é melhor do que o dia anterior. Então, hoje vai ser melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas é muito importante o acompanhamento de perto desses pacientes. E com isso, surgiram até novos termos dentro do COVID, né? Um deles é o corona-insônia, né? Que muitos pacientes pós-coronavírus têm dificuldade para conciliar o sono, começam a ter uma latência do sono, começam a dormir mais tarde do que o esperado, a acordar durante a madrugada ou acordar mais cedo do que ele esperava acordar. Chamar isso aí de corona-insônia, né? Que é um outro distúrbio que o coronavírus pode também acarretar. E veio também aquele fog, né? Aquela memória que também fica um pouquinho aí mais lenta, ou uma perda de memória mais recente, mas também coisas passageiras, né? A gente tem que falar também sobre isso. Com relação à última parte da pergunta, que é o aprender a andar, a gente vê isso bastante nos pacientes que ficam em unidade de terapia intensiva, aqueles pacientes que foram para a UTI, passaram muito tempo entubado, às vezes tendo sido traqueostomizado, que ficam em ventilação mecânica, com uso de drogas para sedação, para analgesia, para um bloqueio neuromuscular. Esses pacientes, independente da doença que seja, coronavírus, pneumonia, infarto agudo do miocárdio, AVC, quando são submetidos a tal estresse, eles realmente têm uma deficiência que a gente chama de polineuropatia do doente crítico. O que é isso? Esse paciente tem uma perda importante de massa muscular, ele passou muito tempo deitado, ele tem uma atrofia importante que ele vai precisar de uma reabilitação, como o Dr. Rafael explicou muito bem, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e a equipe médica para poder ajudar esse paciente a se reabilitar e voltar a fazer tudo que ele fazia antes. Mas isso é aquela minoria de pacientes que precisam ficar um tempo importante numa unidade de terapia intensiva, numa UTI. Uhum. Agora, para a doutora Gabriele, a respeito da disfunção cognitiva. Eu tenho aqui os dados que foram relatados, né, através de uma pesquisa que foi divulgada com a Clínica de Neurologia na Inglaterra. Ela apontou que 81% dos pacientes têm disfunção cognitiva, 68% a dor de cabeça, 47% a tontura e o Dr. Bruno já adiantou a questão da insônia relatada por 78% dos pacientes. É possível resolver essas questões num consultório ou é preciso também uma equipe multidisciplinar para resolver essas questões psicológicas e neurológicas? E aí isso aí vai depender muito, claro, de pessoa para pessoa, né? Dependendo do nível desses déficits, desses diagnósticos. Claro que uma equipe, se você puder estar com uma equipe multiprofissional, com certeza vai ter um resultado melhor, mas claro, é possível sim tratar isso em consultório. A gente hoje trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental,
que a gente vê cada vez mais avanços, que é uma psicoterapia breve, diretiva, focada no presente. Então, é possível sim que a gente trabalhe com esses diagnósticos em consultório, que tenham resultados bons, mas, claro, cada profissional com a sua área, né? Cada profissional vai dar a sua contribuição no caso da pessoa. E aí vai depender muito de faixa etária, de comprometimento, enfim, tudo vai fazer essa diferença. Eu lembrei agora, quando você falou desses dados todos, eu lembrei quando falam assim, a gente está todo mundo no mesmo barco, e aí eu não concordo que esteja todo mundo no mesmo barco, né? A gente difere muito de classe social de uma pessoa para outra, às vezes a pessoa quer dizer, eu também estou assim, mas não é bem assim, cada um sabe a sua particularidade, cada um sabe onde pisa, então cada um tem a sua condição, então eu acho que vale ressaltar esse ponto, né, que a gente pode ter empatia pelo outro, a gente pode estar se ajudando, mas que nem todo mundo está no mesmo barco, tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que vão sentir menos. Então, eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes é muita questão assim, mas ele passou por isso, mas ele está tão bem e eu não estou bem, eu não estou tão bem, por que eu estou sentindo isso? Né? Porque talvez a minha idade seja outra, o meu gênero seja outro, a minha classe social seja outra, então isso vai fazer toda a diferença. E quando eu falei de idade agora, eu lembrei muito dos idosos, né? Não foi o ponto que a gente tocou, mas eu gostaria de tocar, porque a gente tem muitos casos de idosos que já tinham algum tipo de demência, já tinham algum tipo de comprometimento neurológico, né? Já tinham sintomas, sequelas. Enfim, nessa pandemia, com certeza, esses sintomas avançaram muito. Então, assim, alguns pararam o tratamento, ou porque não tinham condição financeira, ou porque realmente estavam isolados e não tinham como sair de casa, não tinham como ter esse tratamento domiciliar. Então, só um tópico para a gente lembrar da gente cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar dos nossos idosos, se a gente não pode estar perto, vamos telefonar, eles adoram conversar, né? Tem muita coisa para conversar, então é só um tópico que eu quis levantar que eu acho que é importante a gente falar também. A senhora adiantou uma coisinha que eu ia deixar mais para o finalzinho, mas uma delas eu vou trazer agora, que é a questão dos idosos nesse momento, né? A do CRAS, que é o atendimento, né, para quem não tem como buscar ajuda particular, eu vou deixar mais para o finalzinho, mas os idosos nesse momento, muitos já tomaram a primeira e a segunda dose, mas outros tomaram a primeira dose e estão aí angustiados por conta do atraso na segunda dose, por conta da falta da chegada aí, tem gente que não é mais tão idoso, porque já regrediu um pouco mais a idade, né? Então, são pessoas na faixa etária de 60 anos, 63, mas que ainda não tomaram a vacina e que estão nessa ansiedade, né? O que a gente pode dizer para eles nesse momento? Então, acho que as mesmas dicas que a gente já passou no começo, né? Evitar, os idosos, eles estão mais sozinhos nessa época, né? Porque os netos pararam de visitar, os filhos estão andando menos, estão visitando menos também. Então, assim, a gente tentar contribuir de alguma forma, passando essas dicas para eles também. A tecnologia, vamos tentar ensinar um pouquinho a tecnologia para os idosos, para a gente tentar se comunicar com eles também mais fácil. Eles têm algumas dificuldades, alguns apresentam algumas dificuldades, outros não, outros já são totalmente da área tecnológica, né? Mas, assim, as dicas que servem tanto para os adultos também vão servir para os idosos, evitar estar com pensamentos negativos, só na televisão, vendo telejornais. Então, as dicas servem, né, igualmente. E haja grupo de WhatsApp para essa turma, né? Porque os idosos e o grupo de WhatsApp parece que foram feitos um para o outro nesse período de pandemia. Agora, eu vou voltar para os doutores Rafael e doutor Bruno, porque o doutor Rafael trabalha numa clínica particular, mas também provavelmente atende em hospitais públicos. O doutor Bruno atende em hospitais públicos. Então, como é que essas pessoas, doutor, que não têm o acesso a planos de saúde ou que têm uma renda mensal que possa ajudar a pagar um hospital particular, onde é que eles encontram o suporte para o pós-Covid, né, para continuar esse tratamento com a fisioterapia, com o acompanhamento de um cardiologista, caso ele tenha ficado com problemas como a sua colega ficou, né? Então, o que a gente pode dizer nesse momento para grande parte da população que enfrenta mais dificuldades porque não tem tanto acesso? Olha, os grandes hospitais estão com estrutura voltada para o atendimento para o cuidado dos pós-Covid, né, chamada síndrome pós-Covid,
que é a junção de todos esses sintomas aí já citados por mim, pelo Bruno, pela Gabriele. No Hospital de Messejana, em específico, que é onde eu trabalho, a gente tem atendido muito paciente já lá nos ambulatórios, pacientes pós-Covid, com acometimento cardíaco, e sei que também os ambulatórios de pneumologia também estão abertos para isso. O Hospital de Messejana, ele conta com um serviço de reabilitação pulmonar e cardíaco, que eu acredito que eles devam, passando essa onda, porque ainda estamos com muitos pacientes internados nesse hospital, implementar alguma estrutura voltada para esses pacientes a nível ambulatorial. Mas realmente, por enquanto, toda essa parte eletiva do hospital reduziu muito, né, para focar no paciente internado, no paciente grave. Uhum. Doutor Bruno. Carla, Soraya, assim, na verdade, a gente sabe que um serviço voltado somente para isso, né, com todo aquele enfoque, uma equipe multidisciplinar, isso realmente fica um pouco a desejar. Nos 2 hospitais públicos que eu trabalho, que é o Hospital das Clínicas, na Universidade Federal do Ceará, e no HGF, no Hospital Geral de Fortaleza, também foram voltados ambulatórios para receber a demanda desses pacientes no pós-Covid. Mas nós não temos, infelizmente, ainda aquela estrutura grande, com um centro de reabilitação, principalmente voltado ali para a parte cardiopulmonar, que fica muito mais a cargo de Messejana. Mas os hospitais têm tentado se mover, né, de uma forma de fazer ambulatórios, tentar acolher esses pacientes nos serviços de egresso. Mas a gente tem que avançar um pouco mais nisso para tentar trazer um lado mais multidisciplinar, com psicólogo, com terapia ocupacional e com fisioterapeuta. A gente tem ouvido muito questões de que essa pandemia não vai acabar tão cedo. Infelizmente, já há a perspectiva de uma terceira onda. Os pacientes que precisam de reabilitação, que precisam de acompanhamento, vão precisar disso por algum tempo, alguns até por muitos anos. Eu estaria sendo exagerada em perguntar se seria necessário, por exemplo, a criação de um hospital, de uma unidade que pudesse acolher esses pacientes pós-Covid no futuro? Eu acho que, na verdade, assim, em outros estados, inclusive para montar o nosso programa de reabilitação pós-Covid no São Camilo, a gente se baseou em experiências de colegas de fora, né? No Piauí, eu não me recordo o nome agora, eu acho que é CESP, mas enfim, eles têm um trabalho público, né? Na verdade, uma parceria público-privada, mas que atende os pacientes públicos, muito interessante, e foi com quem a gente trocou muita experiência para instituir o nosso serviço. Então, lá fora eles já têm feito, eu acho que isso é uma demanda crescente, porque um paciente que não é reabilitado, ele acaba onerando muito mais o sistema, com outras demandas, com necessidades de consultas de longo prazo, com reinternações. Isso é muito mais custoso do que você reabilitar e você prevenir. Então, eu acho que essa é uma demanda. Já foi criado, né, um hospital nesse sentido, no cuidado do paciente com Covid, né, o Leonardo da Vinci, mas realmente é uma demanda que urge o cuidado dos pacientes pós-Covid. Eu acho que você tem toda a razão. Acredito que o governo do estado, enfim, as entidades devam estar pensando em como resolver isso, mas realmente, como o Bruno citou, ainda não tem. De maneira multidisciplinar, ainda não temos, infelizmente, mas é necessário. Interessante, Rafael, que a gente tem aqui no Brasil um grande exemplo de serviço de reabilitação, que é o SARA, né? Então, assim, o SARA tem, assim, por ter uma capacidade gigantesca em reabilitar pacientes com doenças neurológicas, né, e várias outras comorbidades também. E a gente tem muito que aprender desses serviços como o SARA, né, que a gente tem realmente, talvez, que criar algo parecido aí, mais voltado para esses pacientes com coronavírus. Mas eu sou bem otimista, viu, Carlos? Eu sou bem otimista. Eu acho que se Deus quiser, essa pandemia aí deve estar perto do fim. Eu acho que a gente vai bater as metas de vacinação até o final do ano. Eu acho que a gente vai conseguir imunizar uma boa parte da população. E eu creio que no futuro aí, breve, nós estaremos de volta e pensando e revivendo o mundo que a gente viveu aí há 2 anos atrás, né? Penso muito positivo nesse aspecto.
Só para quem não sabe, a gente tem uma unidade do SARA aqui em Fortaleza, existe uma em Brasília também, acho que existe uma terceira unidade, mas são unidades muito buscadas pela população, né, e fica numa fila de espera para esse atendimento. Agora eu vou para a doutora Gabriele e perguntar se os CRAS, né, os Centros de Referência e Assistência Social e os outros centros que ajudam pessoas que são dependentes, que precisam de questões psicológicas envolvidas, né, os CAPs, eles conseguem ou vão conseguir dar suporte a essas pessoas que não têm um atendimento personalizado, como no seu caso? Na verdade, os CAPs eles já têm uma fila, né? Muito antes da pandemia já era bem difícil. E agora, mas também eles estão colocando mais demandas de profissionais, né? Já tiveram mais que estão fazendo esse concurso, hoje a gente já tem mais profissionais dentro do hospital, já tem na saúde da família. Então, assim, os profissionais de psicologia também não estão só nos CAPs, né? Então, os profissionais de psicologia hoje já estão em outros pontos para evitar também esse transtorno de fila, de não atendimento, né? A gente também tem vários grupos solidários de psicologia que também estão atendendo aí as pessoas. Então, eu acho que está todo... Eu também sou bem otimista, igual o doutor Bruno, eu acho que vai dar tudo certo, as pessoas estão se ajudando, estão solidárias, com empatia, cada um fazendo a sua parte aí. Eu acho que vai dar tudo certo. Vamos pensar positivo, esse é o caminho. E a gente está chegando ao fim do Cena Pública, então eu vou pedir para cada um de vocês uma mensagem, uma consideração final aí que a gente possa passar para a população que está nos acompanhando nesse programa que hoje tratamos sobre o tema sequelas da Covid-19. E eu vou começar com a doutora Gabriele, por favor, faça sua mensagem aí para a população que enfrentou, que está com medo, que está ansiosa, que está angustiada no meio dessa pandemia que termina, não termina, tem vacina, chega. Então, o que é que a gente pode dizer para a população nesse momento? Então é isso, gente. Vamos pensar positivo, vamos evitar os pensamentos catastróficos, vamos tentar controlar um pouquinho a nossa ansiedade. Se está em casa parado, vamos aprender a fazer algo novo. Vamos ligar para alguém que é positivo, vamos cuidar da nossa respiração, do nosso físico. Então a gente tem a nossa casa, que é o nosso principal ponto, né? Para quem está em casa, para quem pode estar em casa. Então vamos se cuidar e, se precisarem, né, peça socorro, peça ajuda a um familiar. Estamos aqui, temos vários grupos de apoio, então pode contar com a gente aí e vai dar tudo certo. Eu acho que o que está faltando muito é aquele contato, né, que a gente tanto gosta, que é o abraço, que é o cheiro, que é o contato físico com outras pessoas, que a gente está sentindo falta disso e acho que é por isso que a gente está tão triste, né? A gente não consegue tocar as pessoas como gostaria, como poderia. Doutor Rafael. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo, desejar a todos que tenham fé, isso está passando. Acredito que logo, logo a gente realmente vai ter uma vacinação a mais avançada, estão chegando novas vacinas no país. E que tenha fé, tenha tranquilidade, faça a sua parte, né? Usar a sua máscara, evitar aglomeração. Quem pode, fica em casa. Quem tem que trabalhar com cuidado, tá certo? Sempre limpando as mãos. Cuide das suas comorbidades, tome seus remédios direitinho. Se tiver oportunidade, vá ao seu médico, revisar se o seu tratamento tá tudo bem. Quem faz atividade física, continue fazendo com cuidado. Quem não faz, veja com o seu médico, inicie uma atividade leve. Quem está ativo tem menos chance de ser acometido por essa doença. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram. Espero que tenham aproveitado esse bate-papo aí bem descontraído. Foi muito bom, eu realmente gostei bastante. Muito obrigado, meu amigo Rafael, muito obrigado, Gabriele, muito obrigado, Carla, pelo convite. E eu queria falar para vocês que, assim, nessas últimas 2 semanas eu tenho ficado muito feliz. Realmente os números têm reduzido aqui em Fortaleza. Isso acalenta o nosso coração, mas de maneira nenhuma, como o Rafael citou, nós podemos esquecer de lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar máscara, manter o nosso distanciamento e tomar a vacina, né? A vacina é muito importante. A gente tem que tomar a primeira dose, tem que sim tomar a segunda dose, aconselhar aqueles próximos de nós a também manter as medidas de precaução e tomar as doses da vacina.
eu queria deixar para vocês 3 mensagens. Primeiro, atividade física. Vamos voltar à nossa rotina de atividade física. Segundo, perder peso. A gente viu que a obesidade é um grande fator de risco. E terceiro, cuidado com o que você ouve de fontes não confiáveis. Então, cuidado com o que se vê no WhatsApp, cuidado com o que a mídia pode passar, com o que o vizinho está falando. Filtrem as mensagens que vocês recebem, e isso é um escudo para reduzir a ansiedade. Vão atrás de fontes seguras, procurem um médico da sua confiança para tirar essas dúvidas, para não gerar mais ansiedade. E por último, isso vai passar, né? Já está acabando e daqui a pouco a gente está vivendo normal e se abraçando de novo, como fazia alguns anos atrás. Um abraço para todos. Nossa, uma mensagem como essa a gente agradece, e eu principalmente, em nome da TV Ceará, agradeço aos nossos convidados de hoje, doutora Gabriela Sobreira, doutor Bruno Cavalcante, doutor Rafael Macedo, que foram nossos convidados de hoje para o tema sequelas da Covid-19. A gente espera que passe o mais rápido possível, já estamos vendo aí a chegada de novas vacinas, como foi dito aqui, as pessoas que têm comorbidade já vão também começar a ser vacinados, ou seja, a gente vai diminuindo aos poucos a possibilidade do adoecimento dessas pessoas. Eu agradeço aos nossos convidados pelo tempo dispensado, pela atenção com os nossos telespectadores e espectadores através da internet, e agradeço principalmente a você que está nos acompanhando. Lembrando que você pode também rever esse programa através do YouTube da TV Ceará. Temos a reprise na TV Ceará também aos domingos, e você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, aos nossos convidados, e até a próxima semana com mais um Cena Pública com um tema importante para o seu dia a dia e de forma clara para esclarecer o que você possa ter de dúvidas. Muito obrigada e até a próxima.